Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geografia hoje, a fim de tratarmos do clima brasileiro, em especial as características gerais que explicam por que o Brasil tem quais tipos de climas. O Brasil tem um clima equatorial, semiárido, etc. Além do clima subtropical, só para dar exemplos mais extremos, um é muito chuvoso, um é árido e o outro é mais frio, tá? E boa parte disso se deve à posição geográfica brasileira. Então, quando nós vemos aqui na foto, nós temos uma tempestade ocorrendo e os raios ocorrendo no território do Rio de Janeiro. Aliás, uma foto bastante bonita, inclusive a outra foto que nós evidenciamos aqui é justamente esta que mostra para nós o espaço urbano, e esse espaço urbano certamente tem uma característica climática diferente do espaço geográfico de uma região maior, conforme a gente pode visualizar a zona costeira no Rio de Janeiro. Bom, então o clima é o estudo da atmosfera. A atmosfera se comporta com variação de temperatura e também de umidade. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue para as pessoas que estudam geografia, que farão as provas, sejam as provas militares ou também provas vestibulares, porque este conteúdo é importante para tais provas. Pessoal, se você também quer um curso completo de geografia para a sua prova ou mais, se você quer um curso com todas as matérias para o seu exame intelectual, dê uma olhada na descrição do vídeo também e fixado nos comentários aqui no nosso vídeo o curso do Teorema Militar para você ser aprovado no seu certame, na prova da ESA, na prova da SPSEX, na prova do Colégio Naval, etc. Dê uma olhada, vem estudar com a gente. Pessoal, então a primeira coisa a nós pensarmos aqui é a posição geográfica do Brasil, que diz respeito, em boa medida, à questão da latitude. Então o Brasil, conforme nós sabemos, apresenta sobretudo baixas latitudes, ou seja, o nosso país apresentará 93% de toda a sua extensão territorial dentro da zona intertropical. Quando nós olhamos o mapa do planeta Terra, nós visualizamos este daqui com as tais zonas climáticas. O que nos evidencia este mapa? Notem vocês. Nós temos basicamente 3 zonas climáticas conforme a incidência de luz solar. É o caso da região chamada de zona intertropical, porque aqui ao norte, onde faço agora esta linha na cor vermelha que você visualiza, nós temos o trópico de Câncer. Aqui ao sul nós temos um outro trópico, uma linha imaginária, que é o trópico de Capricórnio. Essas linhas imaginárias conforme a posição da Terra em relação à luz solar. O que acontece? Estas regiões aqui, no caso entre os trópicos, chamada intertropical, recebe luz solar o ano todo. Nós vemos que a posição geográfica do Brasil se localiza justamente nesta região. 93% da extensão geográfica do Brasil está localizado aqui. E por isso, portanto, o Brasil tende a ter climas que são quentes e úmidos, por causa da posição geográfica. Quando voltamos ali para classificar a posição geográfica do nosso país, nós visualizamos que o nosso Brasil tem 7% de sua extensão territorial na chamada zona temperada sul. Certo? Então o Brasil tem uma posição geográfica intertropical e também temperado. Quando olhamos aqui no nosso mapa, nós vemos que o círculo polar, que estou agora fazendo esta linha ali na cor roxa no hemisfério sul, círculo polar antártico, o Brasil tem parte do seu território aqui ao sul, sobretudo na região sul do país. Nós temos o Brasil em uma posição geográfica de climas que serão com estações do ano bem definidas, o verão é verão, o inverno é inverno e assim por diante, ok? Então a posição geográfica do Brasil, zona temperada. Esta posição geográfica explica por que na região sul do Brasil o inverno é mais rigoroso, eventualmente o verão é mais definido com temperaturas mais elevadas. Então a posição geográfica, que se refere, portanto, conforme eu dizia, à latitude, é um fator importante para a compreensão dos climas brasileiros. O Brasil, portanto, é intertropical, 93% de sua extensão geográfica e territorial, e o Brasil tem parte ali no território da zona temperada, 7% apenas, mas que faz com que haja uma diferença bem significativa do clima subtropical em relação aos demais climas que existem no nosso país. Outra característica importante é essa questão da profundidade da continentalidade no Brasil. Quando olhamos aqui o nosso território, nós vemos que o nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico, na zona costeira.
Mas, apesar do Brasil ser banhado pelo Oceano Atlântico, nós temos uma significativa profundidade territorial, de modo que, nesta região do interior do Brasil, nós temos a influência da continentalidade. Ou seja, esta região do Brasil, sobretudo a região centro-oeste nacional, apresentará a marca de ter verões chuvosos e estações do ano distantes do verão menos chuvosas, marcando ali uma certa continentalidade pela distância em relação à linha do Equador, à zona costeira. Diferentemente das regiões litorâneas, as planícies costeiras do Brasil tenderão a apresentar climas muito mais úmidos em decorrência da influência da maritimidade. Então, há uma influência tanto da maritimidade quanto da continentalidade no Brasil, à medida em que nós observamos a posição geográfica. Vamos dar um exemplo concreto? Se nós observarmos a cidade de Salvador, que está na zona climática, nós temos ali o clima tropical marítimo, tropical litorâneo, certo? Em Salvador, nós temos máximas em torno de 35 graus Celsius e mínimas, muito... não variando tanto ali em estações do ano mais quentes. No caso do verão, nós temos ali mínimas na casa de 30 graus Celsius. Então, nós temos uma variação em amplitude térmica muito baixa em comparação com Cuiabá. Se nós observarmos a cidade de Cuiabá, nós teremos ali máximas de 38 graus Celsius e mínimas que chegam a 17 graus Celsius. Esta diferença significativa de amplitude térmica se deve à influência da continentalidade ou da maritimidade, tá? Agora, uma outra característica também, esses aqui são os fatores climáticos que influenciam no clima, não é? A questão da latitude, da continentalidade, da maritimidade e também a latitude. Por fim, a altitude, também importante que nós observemos. O nosso país tem, conforme nós já falamos aqui em uma aula sobre relevo, nós temos altitudes modestas. E pelo fato do Brasil ter altitudes modestas, no Brasil não existe montanhas. Não existe relevo acentuado, dobramentos modernos e assim por diante. Consequentemente a isso, o Brasil não tem clima de montanha. Agora, uma coisa curiosa é que quando nós olhamos para o clima brasileiro, vale destacarmos aqui, a cidade, por exemplo, de Campos do Jordão, que tem uma proximidade bem grande com o Trópico de Capricórnio, certo? É uma cidade conhecida pelo seu turismo de inverno. A cidade de Campos do Jordão é uma cidade que tem características climáticas semelhantes a Curitiba. Curitiba é uma cidade que está abaixo da linha, não é, do Trópico de Capricórnio. Então, o que acontece? Estão em zonas climáticas distintas, mas o fato de Campos do Jordão ou Monte Verde, em Minas Gerais, terem uma altitude mais elevada, faz com que estas regiões apresentem temperatura mais fria, sobretudo no contexto do inverno, porque a altitude compensa a latitude. Tá claro isso aí? Então, pelo fato do Brasil ter algumas altitudes mais elevadas na região da Serra do Mar, faz com que, no caso ali, nem zona de Serra do Mar, né, a região da Mantiqueira, Serra da Mantiqueira, faz com que nós tenhamos, portanto, uma temperatura mais amena ou o inverno mais acentuado por conta da altitude. A altitude compensa a latitude. Tanto é que é possível nevar nas regiões equatoriais, justamente por causa da posição geográfica dos Andes. Então, se nós observarmos no território do Peru ou no território do Equador, só para dar esses exemplos, nós temos em plena zona equatorial a possibilidade de neve por conta da altitude. Tá? Então, o Brasil apresenta uma posição geográfica intertropical, o que significa que os climas do Brasil tendem a ser quentes e úmidos. O Brasil tem muita umidade por conta da proximidade litorânea. O Brasil é um país banhado pelo oceano e, portanto, muita umidade entra na costa do Brasil. Clima tropical úmido, tá? Embora em profundidade no território brasileiro, em decorrência da continentalidade, nós temos também o clima tropical continental, também chamado tropical típico, onde chove 6 meses sim, 6 meses não, por conta muito ali acentuadamente da continentalidade, tá? E a distância da linha do Equador na zona temperada faz com que o inverno seja mais rigoroso no sul do país, embora a altitude também faz com que o Brasil apresente regiões ou cidades, espaços nem tão grandes assim, mas com uma diferença bem importante de temperatura no inverno por causa da altitude.
No mais é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue para as pessoas que vão fazer os exames, as provas e querem um conteúdo de qualidade para estudarem e assim por diante. E, mais uma vez, eu convido você, caso não seja nosso aluno, para conhecer a nossa plataforma de estudos do Teorema Militar. E se você quer um curso de Geografia focado na sua prova, venha estudar com a gente. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.